O nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar sobre uma palavrinha. O homem que deixou Jesus deslumbrado. Eu quero dizer, irmãos, que essa palavra se encontra em Mateus 8, do 5 ao 13. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8, 10. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Irmãos, essa palavra que está no livro de Mateus, ela conta a história de um homem que deixou Jesus deslumbrado com aquilo que ele fez. E então eu pergunto a você: você gostaria de ser este homem ou esta mulher? Eu queria dizer, você gostaria de causar essa admiração em Jesus? Eu confesso, irmãos, que você gostaria. O homem que deixou Jesus deslumbrado, irmãos, ele não era nenhum rei. O homem que deixou Jesus deslumbrado, ele não era sacerdote, não era profeta, não era rabino, não era membro do sinédrio, não era fariseu, não era saduceu. Eu quero dizer, irmãos, que o homem que deixou Jesus maravilhado ou deslumbrado, ele era um centurião romano. Era um oficial do exército de Roma. Isso mesmo. Ele estava, irmãos, no exército da nação que oprimia e cobrava impostos do povo judeu. E o que esse homem tinha que conseguiu deslumbrar Jesus? O que ele fez? Quero dizer, irmãos, que ele tinha uma fé muito grande. Aquela fé onde Jesus diz que se você fosse do tamanho de um grão de mostarda, você poderia mover um monte. A palavra do Senhor nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. O livro de Hebreus, irmãos, nos apresenta vários heróis, várias pessoas de fé: Abrão, Jacó, José, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas, os quais, irmãos, pela fé eles venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tirana. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Está lá em Hebreus 11, 33 e 34. Eu quero dizer para os irmãos que mais há uma palavra-chave no livro de Hebreus, que se encontra em Hebreus 11, 6, que diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a única forma de nós agradarmos ao Senhor é através de nossa fé. Eu quero dizer, irmãos, que apesar desse centurião e trabalhar a favor do exército de Roma, este homem ele causou uma grande compactura no coração de Jesus. Mas como foi esse encontro? Está em Mateus 8, do 5 ao 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo de minha casa, de meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. E Jesus ficou deslumbrado com essa palavra. Ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abrão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos dos reinos serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, que seja feito. E naquela mesma hora, irmãos, o seu criado sarou. Eu quero dizer que a atitude do centurião é que deslumbrou Jesus, é que tocou no coração de Jesus mais forte. Se desejamos que isso aconteça conosco, irmãos,
nós temos que ter um testemunho. Precisamos aprender a operar em nós esta fé que move montanhas. Eu quero dizer para os irmãos que a confissão do centurião diante do mestre, respondendo: não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar, pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados à minha ordem. E digo a este: vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, ele faz. Mas diz somente uma palavra. Uma palavra de Jesus, irmãos, é capaz de produzir um milagre grande em sua vida, um milagre grande em sua casa, aquilo que você necessita. Basta só uma palavra do Senhor. Apocalipse 3:20, ele diz que eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Basta só uma palavra. Essas palavras revelam a humildade diante do mestre quando o centurião chega até ele. Apesar de ser uma autoridade constituída por César, o centurião romano identificou Jesus como aquele que tem autoridade suprema. Então quer dizer que a reação de Jesus diante dele foi totalmente diferente. Jesus ficou deslumbrado com aquelas palavras. Jesus ficou comovido. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. E Jesus ainda vai mais para frente. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer com essa palavra? Jesus estava falando que o mundo daqueles dias estava dividido em Oriente e Ocidente. Em relação à fé, ainda hoje o mundo está dividido, irmãos. Entre Abraão, Isaque e Jacó são os patriarcas da nação de Israel, também chamado de pais pelos judeus. Eu quero dizer que a fé, ela não está vinculada a uma única nação. A história de Israel tem exemplos claros como Raabe e Ruth, que mesmo não sendo judias, elas foram favorecidas pelo Deus de Israel. Não importa aquilo que você está passando, não importa a tua cor, não importa de onde você vem. É só você deixar crescer essa fé que esse soldado tinha, que você vai ver um milagre na tua vida. Eu quero dizer que por meio desta fé de Cristo, os judeus e os gentios foram reconciliados no mesmo corpo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque é Ele a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Jesus, ele veio para todos, aqui a palavra está falando. E Jesus, diante daquela fé genuína daquele soldado, ele fala: vai que a tua fé já está feita. Eu quero dizer que o centurião, irmãos, ele viu o invisível. Ele viu a cura daquilo que ele não estava vendo. A palavra do Senhor fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Eu não sei aquilo que você está passando, eu não sei da tua necessidade, mas eu creio num Deus que tudo pode. E um Deus que o fará assim que a tua fé crescer. Assim que você conhecer realmente o Deus que nós servimos, realmente conhecer o Mestre e ver que Ele é capaz de fazer e trabalhar a teu favor a todo instante. A fé vê o que ninguém está vendo, irmãos. Se desejamos operar na fé do centurião, nós devemos ver o invisível. É uma fé positiva. É uma fé que leva ao sucesso. É uma fé que leva ao milagre. É uma fé que leva, irmão, que vai contra a esperança. O centurião procurou Jesus quando todos diziam que não haveria mais esperança. Pela fé devemos aprender a esperar contra a esperança. Onde todos dizem não há mais esperança, somente a fé poderá nos levar ao triunfo. Seja feita conforme a tua fé, Jesus falou. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crês que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Como aconteceu com o centurião, pode acontecer conosco, com qualquer um.
A única coisa que pode deslumbrar o Jesus é a nossa fé. Não é a beleza ou o conforto dos nossos templos que vai maravilhar Jesus. Não são os nossos cursos teológicos ou a beleza da nossa voz que deslumbra Jesus. Ainda hoje, a fé é somente a fé e é capaz de deslumbrar Jesus. Você ainda tem essa fé? Disponha dela, irmãos. De fato, é impossível agradar a Deus sem fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.